Você começa a saber isso aqui? Não tem como, né? A gente vai... Porque rede social, internet, né? É, a gente vai acompanhando a repercussão que tem sido fantástica, né? Graças a Deus. O rádio se acabou, né? Se você pegar o rádio, só tem que ficar ali, tá? Hoje, a dificuldade de fazer rádio hoje, eu estava aguentando semana. O rádio, o problema do rádio é de qualquer meio de comunicação, a novidade da internet. Então isso provocou um... Não vai derrubar o rádio, a gente vai contar o seu espaço, deve o seu espaço. A questão da internet é que ela está literalmente solta, né? É um dos grandes problemas. Como vai ser esse controle, se vai ter. E essa magia que eu disse essa semana que ela traz, né? Eu vejo quando alguém recebe quando você recebe uma notícia, ela é sua, você faz dela o que você quiser. Então, as pessoas têm esse, quer queira, quer não, uma espécie de fetiche pela comunicação. Então, ela reproduz, ela repassa, ela aí eu não acho que é por isso que ela está crescendo muito. Mas esse marco regulatório, eu acho que vai ter mexida. Depois a gente comenta isso. Vamos lá. Vamos ter um marco regulatório pesado aí. E ele ficou até de localizar a minha vinheta, André. Foi, ele disse que me passar, não me passou. Eu vou rodar sem ela hoje e eu vou descobrir. Se eu não achar, eu vou falar com o Márcio que criou. Ele deve ter lá no arquivo dele que sempre guarda. Dá com o Jânio, foi Jânio. Não, essa vinheta quem criou. A vinheta de Messias Carvalho. Exatamente. Não você canta, seu cantinho é bonito. Inspirado. Meu cantinho o quê, rapaz? Ainda bem que não tá no ar isso aí. Dizer que meu cantinho é bonito. Você canta bem, pô. Você é um grande cantor. Vamos lá, 1, 2, 3. Jantos mandou uma Vamos observação, tá sem som. Bom, boa tarde, galera, boa tarde. Estamos começando mais uma transmissão, mais um podcast, um trabalho da nossa equipe, aqui em toda a nossa plataforma, no nosso Instagram, @jornalista Messias Carvalho, no meu WhatsApp, para você interagir, 981316271, todas as nossas plataformas, nosso canal de TV, nosso canal do YouTube, para você interagir mesmo, viu? Pode participar, fazer sua pergunta, que hoje a gente vai falar de uma dos principais objetivos de todo mundo, né? Se não o principal deles. Aposentação. Né? Todo mundo quer se aposentar ou não quer. Né? Só que nós temos um detalhe assim, muito curioso. É o nosso principal sonho, mas a gente espera muitas vezes que caia como um milagre, e não é. A aposentadoria ela é um processo de construção, e essa construção a gente precisa começar a fazer desde os primórdios de trabalho. Então vamos falar sobre isso. O nosso mestre Lideraldo Moura volta aqui ao programa. A gente inicialmente tinha uma previsão de falar sobre PPP, que é o perfil profissiográfico, que interessa empregado e empregador, interessou todo mundo, mas a gente vai deixar para um outro podcast, porque hoje a gente vai mergulhar nas mudanças, né, da aposentadoria. Desde a última reforma, houve uma regra, né, estabelecida a ser alterada ano a ano. Então, quem tinha um direito o ano passado, este ano ele já muda. Aliás, o direito adquirido não se mexe. Mas ano a ano vai ter mudanças e a gente vai falar bastante sobre isso. Veja o seu caso aí, né, qual é a sua pergunta. Já tem um aqui querendo saber qual vai ser o aumento para os aposentados que ganham acima do salário mínimo. Bom, não sei se o Daraldo já tem esse número, mas a gente já vai falar também sobre esse assunto. Quero mais uma vez agradecer aqui aos nossos apoiadores. A Renovel, está com condições fantásticas para você comprar o seu carro zerinho, ou o seu seminovo, ou trocar o seu seminovo por um carro zerinho. Vá lá, faça um test drive, claro, testar é sempre bom. Você vai se apaixonar. Conforto, segurança, dirigibilidade, muita economia. Tá? Fica na Avenida Tancredo Neves, número 600. Popular, no centro de Aracaju, tudo para sua casa, tudo para o seu lar. Centenas de itens.
né? OSAF, orgulho de Sergipe. Quem não fez ainda, fazer o seu plano OSAF, é o plano de vida, é o plano da família. E a galera do busão aí, já tem o seu cartão mais Aracaju? Ainda não? Acesse aí a internet, aracajucard.com.br, faça o seu cartão mais Aracaju. Eletrônica Nacional, meu amigo Genilson, obrigado aí pelo apoio, dona Gerivanda, ali na rua Carlos Correia, Eletrônica Nacional, no Siqueira Campos, em Aracaju. Amanhã a gente tem um outro podcast e a gente vai falar de uma das coisas mais revolucionárias dos últimos anos, por aqui pelo menos, né? Energia solar. Olha, e a gente está andando a passos largos para os últimos anos. Se você pegar do momento histórico da energia solar para o mundo, estamos a passos de cágado, mas no último ano a coisa avançou bastante, né? E a energia solar é uma realidade hoje em muitas empresas, nas casas das pessoas. Amanhã a gente vai discutir essa viabilidade, né? Até quando é viável você instalar uma placa solar, um conjunto, um equipamento solar na sua casa para gerar. Hoje o Brasil já produz, acho que em torno de 20 gigawatts, né? São números assim gigantescos em torno da energia solar. A gente vai estabelecer amanhã comparativos com a energia gerada a partir das hidrelétricas e vamos orientar você, acima de tudo, como fazer o seu projeto, dentro desse processo todo, qual é o melhor caminho a ser buscado. Mas não tenha dúvida, né? É viável por todos os aspectos que a gente tem analisado. Tanto é que os governos já botaram o olho, né? Já estão querendo taxar o sol, daqui a pouco vão cobrar por quanto você respira. É um absurdo. Mas amanhã, esse é o assunto, essa é a pauta amanhã. Aqui, meu querido Josafá vai estar comigo para a gente discutir energia fotovoltaica, né? Ou mais popularmente conhecido como energia solar. Hoje, falar sobre aposentadoria. Ideraldo Moura, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por sua vida aqui, o nosso canal ao vivo. Lembrando que você pode acessar aí no YouTube, já deixar a sua pergunta, o seu comentário, curtir a nossa transmissão. Você também no Instagram, @jornalista Messias Carvalho, no meu WhatsApp 981316271. Começou 2023, começaram também novas regras na aposentadoria. O que é que muda, meu amigo? Bem, boa tarde a todos, é um prazer voltar aqui bater esse bate-papo com você. Antes de falar bem na mudança, vamos matar logo a ansiedade desse ouvinte sobre o aumento do aposentado desse ano. Bom, para quem ganha salário mínimo, ficou em torno de quase 9%. O salário mínimo foi para R$ 1.320. Então, quem ganha salário mínimo vai ter em torno disso. Os que ganham acima do salário mínimo, apesar de o então presidente Lula, em 2002, ter dito, uma das primeiras coisas que ele ia acabar era essa diferença de reajuste em quem ganha salário mínimo e quem ganha mais do que o salário mínimo. E ele nunca cumpriu, sempre foi dado diferenciado, como o Bolsonaro também nunca cumpriu, ninguém nunca cumpriu, sempre foi diferenciado, e ele não vai cumprir esse ano, ninguém espera que vai ter 9% como salário mínimo teve, que não vai ter. Geralmente quem ganha salário acima do salário mínimo fica o INPC. O INPC está estimado em torno de 5,8% a 6% esse ano. Então é bem provável, não foi divulgado ainda, que quem ganha acima do salário mínimo fique em torno de 6%. E quem ganha até o salário mínimo já teve seu de 9%, vai para 1.320. E os demais devem ficar em torno de 6%. Ou seja, vão perder mais 3%. Na verdade, é uma política perversa, já há muitos anos que a gente comenta isso. Daqui a pouco vai estar todo mundo ganhando salário mínimo. Isso vai viver muito. Porque na Constituição de 88 colocaram uma regra em que era proibido você usar o salário mínimo como base para qualquer negociação, para qualquer... vincular nada, você não pode vincular. A nenhuma transação. Então você isolou. Aí o cara diz, não, mas eu não posso vincular o salário mínimo. Então o cidadão, eu aumento o salário mínimo, mas quem ganha mais vai ganhar menos, percentual menor. Aí você vai fazendo isso ano a ano, daqui a pouco está todo mundo na miséria do salário mínimo, né? É porque é uma ironia. A legislação previdenciária diz que o reajuste dos aposentados tem que ser, no mínimo, o INPC. O INPC é engraçado. O INPC é alto em ambiente de inflação alta. Quando a inflação sobe, o INPC sobe. Quando a inflação baixa, o INPC baixa. Agora a inflação está intermediária, não está alta,
ele vai ser baixo. Ele vai dar, é com a inflação e mais 1%, geralmente, em INPC. Então, o que é que vai acontecer? No governo Dilma, o INPC quebrou as pernas dela. Teve um ano que ela desgovernou, a inflação foi lá para cima, o INPC subiu, terminou quem ganha mais que o salário mínimo tendo um reajuste maior do que o salário mínimo. Ela endoidou, porque a folha da Previdência deu invertida. Foi a única vez na história do Brasil que isso aconteceu. Você vê que desgoverno ela chegou. Ao ponto que aí o INPC subiu tanto, e quem ganhava mais do que o salário mínimo tem um reajuste maior do que quem ganhava o salário mínimo. Porque ela botou o salário mínimo lá embaixo. Foi a única vez na história desse país. Mas geralmente é isso mesmo. Não mudaram na lei, continua o INPC, é um indexadorzinho vagabundo, de pouco valor para o mercado, mas é o que reajusta o benefício. Então, o que a Previdência faz? Ela nunca reajusta o salário mínimo pelo INPC. Ela sempre dá mais. É por isso que o salário mínimo aumenta no percentual maior. Ela sempre dá um pouco mais que o INPC. E os demais aposentados ficam com o INPC, que é um valor menor, que é os 6% que eu estou falando. Se você todo ano você perde em torno de 3%, é complicado. Com relação né? ao salário mínimo. Com relação ao salário mínimo, Mas, vamos e convenhamos, gente. Quem está na feira sabe disso. Quando se fala no aumento do salário mínimo, que desde agosto que se fala, é quando se começa a mandar, quando se manda para o Congresso a primeira proposta de lei orçamentária para o ano seguinte, que é sempre assim, né, manda-se em agosto, no máximo em setembro, outubro. Aí o povo já começa a especular e os preços já sobem em torno disso. Então, quando o salário mínimo chega e vai chegar com 9, as coisas já subiram mais. Né? Então é uma coisa absurda, até porque você tem muita especulação. Aí chega o salário mínimo, já não vale muita coisa. Aí quem ganha um pouco mais não tem o mesmo percentual. Quer dizer, daqui a pouco vai estar todo mundo no salário mínimo. É o que eu chamo de socialização da miséria. Assim não dá para comprar picanha, né? Não tem picanha que chega. Não vai dar para comprar picanha, né? Mas prometem que vai ser, vamos ver. Olha, quero mandar para você, meu querido Janderson Nascimento, é toda a nossa equipe, pessoal da Rádio Net também, Rádio Web, Rádio Net, transmitindo aqui a nossa, né, o nosso podcast, né, a nossa transmissão, também pelo canal do YouTube, também pelo Instagram, né, com o apoio aqui do André Felinto, né, Yuri Carvalho, Tony Correia, toda a equipe firme e forte trabalhando. Então vamos falar das mudanças, né, o que efetivamente muda agora em 2023, né, além dessa história do salário mínimo, desse aumento. Meu querido André Ricardo, um grande abraço, para também acompanhar o nosso programa. O que é que vai mudar para quem pretende se aposentar? Bom, a Previdência, com a emenda constitucional de 13 de novembro de 2019, que foi a reforma da Previdência, ela criou cinco regras de transição. Todo ano, 2 se conservam e 3 mudam. As que se conservam são as dos pedágios, por exemplo. Quem faltava menos de 2 anos para se aposentar em 13 de novembro de 2019, bastava cumprir o tempo que faltava com um acréscimo de 50% e podia se aposentar. Continua valendo. Quem faltava mais de 20% para o tempo da aposentadoria, cumpriria um pedágio de 100% no tempo faltante e pode se aposentar. Continua valendo. Essa regra não se mexe, ela é invariável. Mas temos a regra do sistema de pontos. O sistema de pontos ele aumenta a cada ano. Cada ano esse ponto aumenta 1 até chegar a 100 na mulher e 105 no homem. Esse ano de 2023, a soma, os pontos são o quê? É a soma da idade com o tempo de contribuição. Idade e tempo de contribuição. Tem que ser no mínimo 90 para a mulher e 100 para o homem. Lembrando que o tempo de contribuição não pode ser inferior a 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem. Então, a soma desse tempo com a idade em 2023 tem que dar 90, no caso da mulher, e 100 no caso do homem. E depois vai aumentando, até o homem chegar em 105, até a mulher chegar em 100. Cada ano aumenta um ponto também. Essa é uma das regras que vai mudar. Lembrando que quem já tinha direito adquirido ano passado, 89 e 99, já está com sua aposentadoria garantida. Os direitos são preservados, nesse caso. A outra regra é o tempo de contribuição mais idade mínima. A idade mínima passou a ser, para a mulher, 58 anos. Pronto, a mulher que for se aposentar vai ter que ter 58 anos e 30 anos de contribuição. Ela aí vai ver qual ela se enquadra. Ela pode se enquadrar nessa, não se enquadrar no pontos, ou vice-versa, ao contrário. O sistema do INSS calcula isso automaticamente, como o INSS também. E os homens precisarão ter 63 anos de contribuição e um mínimo de 35 anos de contribuição. Pronto. Essa é a regra da idade mínima. Idade da soma do tempo de contribuição com a idade mínima. Então, 58 com 30 daria 88, vamos dizer assim. Né? O homem, 63 com 35, daria em torno de 103, se fosse se somar os dois.
tempo de contribuição e idade mínima. Mas a regra diz claramente assim: a mulher com 58 anos de idade e 30 anos de contribuição pode se aposentar. Aí ela se aposenta antes da regra anterior. Porque a regra anterior existe que a soma da idade com o tempo de 90. E nesse caso não. Se ela tiver 58 de idade e 30, dá 88. Ela se aposenta 2 anos antes. Não é verdade? Se ela hoje tem 58 anos e já tiver 30 anos de contribuição, dá 88 e ela já se aposenta. E a regra de 90? A regra de 90 é a soma do tempo com a idade, não tem idade questionada. Só o tempo é que tem que ser no mínimo 30 anos. Mas 30 para chegar em 90 tem que ter 60 de idade. Você está me entendendo? Na regra anterior, ela teria que ter 60. Ela pode entrar em uma das duas regras. É meio confuso, mas é bom que isso fique bem claro. Na regra anterior é a soma do sistema de pontos. Pontos. Não interessa a idade. O interesse é que a pessoa tem que ter... É que vale hoje, não é no anterior. É que vai valer agora, em 2023. 2023. A mulher vai ter que ter no mínimo 30 anos de contribuição E 60 de idade. e 60 de idade para dar o 90. Na soma da idade com ponto. E o homem 100. Mas tem essa outra regra que ela é mais amena. Ela exige que a mulher tenha 30 anos e 58 de idade. O homem tenha 35 de contribuição e 63 de idade. Das contas, dá 2 anos menos do que anterior. Certo? Eles podem também ser beneficiados por outra regra. E a terceira regra que foi alterada... Aqui vai dar 98. 2 anos antes. 2 anos antes do 100. Para os dois. É. Do cara que veio, que é mais vantajoso. Este ano já, essa regra. Este ano vale já. para este É a ano. regra que vai valer em 2023. E a última que vai ser alterada é da aposentadoria por idade. Para o homem não altera nada. O homem continua se aposentando por idade aos 65 anos, com um mínimo de 15 anos de contribuição. A mulher é que chega ao limite. Em 2019, com a reforma da Previdência, a reforma jogou a idade da mulher na aposentadoria por idade em 62. Era 60, ele botou em 62, mas ele criou um pedágio. Só que para chegar nesse 62, vai aumentar 6 meses em cada ano. Então o que é que acontece? Em 2019, 60 e 15 de contribuição. 2020, 60 anos e 6 meses e 15 de contribuição. 2021, 61 anos e 15 de contribuição. 2022, 61 anos e 6 meses e 15 anos de contribuição. 2023, que é o ano atual, chegou nos 62. Então, de agora em diante, a mulher só se aposenta por idade com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. O homem também. Lembrando que continua o homem 61. o homem 65 e 15 anos de contribuição também. Igualou. Igualou. Não é igualou, né? A mulher está com 62, o homem com 65. Certo. Né? E de agora em diante, essa regra ela é estável, não muda mais. De agora em diante, a não ser que haja uma outra reforma da Previdência, aposentadoria por idade da mulher, 62 anos, 15 anos de contribuição, do homem, 65 anos e 15 anos de contribuição. Lembrando que continua existindo a diferenciação de 5 anos para os trabalhadores rurais. Agora, 5 anos a menos. Um detalhe muito interessante. Nessas regras todas, o valor dessa aposentação, dessa aposentadoria, né? Se ela tiver 62 anos, só 15 de contribuição, ela se aposenta. Se aposenta. Tá? Mas a outra regra diz que ela tem que ter 58, 30 de contribuição. A outra, ela tem que ter 60 mais 30 de contribuição. 90, até 90. A regra, quanto mais tempo, melhor. Como diz a regra hoje? Primeiro, ela não utiliza mais salário de julho de 94 para cá. Que é por isso que quem se aposenta hoje não pega a vida toda. Ela pega todo o período contributivo. Faz a média dos 80% maiores, por aí fora e paga. O percentual é que é 60%, mais 2% para cada ano acima de 15 anos. Até 100%. Então, quem tem 15 anos de contribuição vai se aposentar com o quê? 60% da média. Isso foi uma perda. Porque antes de 2019 era 70. Era 70 mais 1 para cada ano além dos 15. Agora não. Então o que é que acontece? Agora é só isso, 60%. Ela tem 62 anos de idade, tem 15 de contribuição. Pode se aposentar. Pode. Pronto. Aí vai fazer a média. Todos os salários dela, Certo. tirar os 80% maiores e vai jogar 60% que ela vai receber. Os 80 maiores. Os 80% maiores, corrigidos. Aí faz uma média aritmética simples, divide tudo, né, pelo número de meses, e ela vai receber 60%. 60% do valor. Dessa média. Mas não pode ser menos que o salário mínimo. Né? Não pode ser inferior ao salário mínimo. Se essa conta der menos que o salário mínimo, ela fica no salário É por mínimo. isso que eu sempre alerto as pessoas, não é porque eu faço esse tipo de serviço, mas elas sempre se programem na aposentadoria. Tanto para se aposentar, como para saber como é que fica. Porque muitas vezes, quando a Previdência calcula a aposentadoria, e nesse ponto ela é muito eficiente,
ela vê todas as regras e paga a mais vantajosa. Isso ninguém se assusta. Ela vai ver todas as regras. Mas há regras que a Previdência não detecta isso. Se ele esperar mais um ano, o valor cresce. Se ele esperar mais um ano na idade, o valor vai ficar maior, por exemplo. As aposentadorias por idade, em tese, que foi outra coisa interessante para a reforma, coisa muito inteligente para a reforma, a aposentadoria por idade sempre foi mais vantajosa do que a tempo de contribuição, porque não pegava fator previdenciário. Hoje não tem negócio disso, não é para todo mundo. Todo mundo é atingido pela mesma regra. É uma regra única de cálculo de aposentadoria. Tecnicamente, a reforma foi eficiente. Tecnicamente é o correto. Não tem que se diferenciar de idade, tempo de contribuição nem nada. Até invalidez está sendo calculado da mesma forma. Então é uma regra muito eficiente do cálculo e única. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes uma regra favorece mais do que a outra. E no cálculo que o meu INSS faz, que ele faz esse cálculo com as pessoas, não adianta fazer propaganda enganosa, você entra lá no meu INSS, o seu PIS, que é o NIT, tudo mais, ele faz um cálculo. É uma tabela às vezes meio confusa, que é uma boa experiência para identificar, mas ele faz. Mas é bom a pessoa fazer uma análise criteriosa para ele entender, é o meu momento de aposentar? Eu posso esperar um ano? Eu posso esperar 2 anos? Porque agora o cálculo está meio malvado. O cálculo está bem malvadozinho, está beneficiando quanto mais tempo tiver, quanto mais valor tiver. Tem que ver todos esses critérios, porque a aposentadoria ele é irreversível e renunciável. Ninguém nunca espera vir desaposentação por aí. Eu, particularmente, acho que não vem. Pelo menos acredito que quando eu estiver vivo na Terra, não vem. Porque não é que eu impeça. É porque é uma coisa que vai demorar muito e é muito oneroso para a Previdência. Está um pouco se aposentando e desaposentando. Ele fala sobre esse assunto, que é complicado. Deixa eu atender aqui alguns ouvintes, alguns internautas, galera que está acompanhando aqui também no nosso canal no YouTube. Porque essa regra a gente tem que detalhar bem, viu? Você vai daqui a pouco, o passou aqui, 105 pontos. Como é que eu somo esse ponto? Considere anos. Cada ponto é um ano. Mas os 105 pontos você vai colocar 35 anos de contribuição, no mínimo, isso. E vai somar com a idade. Pontos tempo mais idade. Tempo 60. Mais idade. Um ponto agora, se você tiver 40 anos de contribuição e 60 de idade, eu tenho 100 pontos. Mas se você só tiver 20 de contribuição... Vai ver sua idade. E 50 de idade, você só tem 70 pontos. Certo, vai para... você vai ficar com o valor... Aí você vai ter que esperar fechar, você tem que fechar o duelo de pontos. Você tem que fechar os 100 pontos. Então, se ele só tiver 20, vai ter que se aposentar com 85 anos? Não. É 85, porque você vai fechar os 100, não porque vai aumentar nos 20, né? À medida que a idade aumenta, ele vai aumentando outro. Você faz o seguinte, sim, mas você tem 20 ele e continuar 60. Contribuindo, né? Pois é. Esse é o detalhe. Ele tem 20 e 60. Teoricamente, para os pontos faltaria quanto? 45. Vai subir 22,5 na idade e 22,5 no tempo. Mas você tem que continuar pagando. Mas continuar pagando. Tem que ser esse é o segredo. Camila, muito obrigado. Vou mandar um elogio aqui para você. Claro. Excelente esse profissional, é mesmo, viu? Francisco Lisboa, minha mãe tem 55 anos. Só contribuiu 5 por motivo de saúde e cuidar dos filhos em casa. Ela sofre de alguns problemas de saúde. Depressão, pressão alta, diabetes e ansiedade. Nenhuma novidade, viu? Infelizmente, Francisco, lamentavelmente, é muita gente sofrendo desse conjunto de problemas de saúde. Ele quer saber como posso conseguir a aposentadoria dela, ou auxílio-doença. Tem que ver quando foi esses 5 anos que ela pagou. Se esses 5 anos tem menos de 12 meses que ela deixou de pagar, ela vai com qualidade de segurado, porque o auxílio-doença é para quem tem qualidade de segurado. 12 contribuições de qualidade de segurado e incapacidade para o trabalho. Tem que ver esses 5 anos. Se esses 5 anos foi muito lá atrás, ela tem que voltar agora e pagar os 12, porque antigamente, antes da reforma, você voltava, pagava 1/3 dos 12, que era 4 meses, e somava o período anterior para fazer os 12. Agora não, você tem que pagar os 12 integral. Aí e tem mais um problema. Se ela voltar agora e pagar os 12, e quando fizer a perícia verificar que a incapacidade dela ocorreu ou dentro dos 12 ou antes dos 12, ela não ganha o benefício. Porque a incapacidade tem que acontecer depois dela cumprir a carência. Então é muito severa a regra. Então tem que saber, viu, Francisco? Tipo assim, ela parou quando de contribuir? É o mais importante. Porque se ela perdeu a qualidade segurada... Perde com 1 ano ou com 2? Antigamente está com 2. Depende. Quem tem mais de 10 anos perde com 2. Quem tem menos de 10 perde com 1. Então, no caso dela, 1 ano. 1 ano só. Parou de contribuir 1 ano, você perde o direito, por exemplo, ao auxílio-doença. E se ela voltar agora e já tiver a incapacidade instalada, mesmo que ela pague as 12, ela não vai ter direito ao benefício. 55 anos, pode conseguir o BPC? Que é... Não tem idade para o BPC. Não o tem BPC idade, ainda né? tem idade, tem que ter as condições necessárias para requerer o benefício e receber. Sim, mas ela tem idade. Renda. Não independe da idade. A idade do BPC é 60 anos. Vamos lembrar isso.
a idade do PC. Ela pode pedir ao BPC, nesse caso aí, por incapacidade. É a única que ela tem direito de preguiar. Não, ela pode pedir por incapacidade. Por incapacidade. Se ela tiver incapacidade que justifique. Ok? Por isso, sempre bom você procurar um profissional, tá? E evitar necessitar do BPC, que não é bom negócio também. Porque o BPC ele é muito restrito também, né? É restrito, é preso ao salário mínimo, tem que ter renda per capita baixa. Então é bem complicadozinho o BPC, né? Bom, tem outra pergunta aqui é sobre o valor do aumento do salário de lá de Santana de São Francisco, eu vou ver a Carrapicho. Não, o valor do salário já está definido, 1.320, né? 1.320. Vai ser a aposentadoria, que sobe em torno de 9%, mas quem ganha acima disso vai ficar só por 6%. Então, não tem choro nem vela. Eu quero voltar a essa questão dessa soma dos 100 anos, que a pessoa tem que marcar ponto, e não é brincadeira não, viu? Hoje você tem lembrando que essa regra, já para responder aqui um ouvinte, ele esqueceu do público do Estado. Não entra nessa regra a não ser que seja de concursos novos, né? A regra do Estado é própria, né? Ou a não ser que ele tenha... você pode ser até do Estado, mas se for cargo em comissão, você contribui para a Previdência. Contribui para a Previdência própria, do próprio Estado, né? Também, o cargo em comissão também para o Não, cargo em comissão é INSS. INSS, então. É INSS. Se for cargo em comissão... É Previdência como todo mundo. Você se encaixa nessa regra. Né? Daí, Geraldo, a importância é o seguinte, a gente está falando em... Vai ser 105 daqui a quantos anos? 105, como é um por ano, né? O homem deve chegar primeiro do que a mulher. Ele vai parar no 105 e a mulher vai... Nós estamos em 2023. 2023, já está em 100, só faltam mais 5 pontos. Mais 5 anos aqui, você vai ter que somar. E a mulher que falta mais. A mulher está em 90, o limite dela é 100, só daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Então, daqui a 10 anos a mulher vai ter que ter... Mas lembrando que, na realidade, o 5 é 2,5. Isso, porque aumenta um no tempo na idade, um no tempo na idade. Os 10 são 5, sobe um no tempo na idade. Sim, mas quem está na regra. Quem está na regra está pagando direitinho, né? Quem for entrar na regra agora, começar a contribuir, vai se aposentar daqui a 10 anos, a mulher, ela vai ter que ter... Quem entrar na regra e começar a contribuir agora não tem transição para ela. A aposentadoria vai ser por idade aos 65 anos, com menos, no mínimo 15 anos de contribuição. Quem entrar agora, a regra é só essa. Ele vai ter aposentadoria por idade. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Certo? É bom lembrar isso. Quem entrar agora na Previdência, a mulher se aposenta com 62 anos de contribuição e 15 anos no mínimo, o homem com 65 no mínimo 15. Ponto. Para quem está na Previdência, essa é a regra de aposentadoria. Quero começar agora. Quer começar né? agora. 60... Ou quem não se enquadrar dessas transições. Então, 62 a mulher, 65 homens. 65 homens. Com mínimo 15 de contribuição para a Previdência. E o detalhe é que você tem que estar atento que essa regra desse cálculo obedece aí 80% das maiores contribuições. De todo o período contributivo. De todo o período. E 60% do valor apurado. Começando de 60% e mais 2% do período, cada ano que passar dos 15 anos. Agora no cálculo melhorou um pouco, viu? O percentual não poderia simplificar. Mas não é, Messias, é porque o cálculo porque 2% acima do que passar do 15 tem uma lógica. Ele começa com 60, o que passar dos 15, você vai chegar aos 100 com 25 anos. Antigamente chegava com 30. Então, para o cálculo até melhorou para chegar aos 100%. Melhorou para chegar aos 100% desse valor. Então, no cálculo não ficou tão ruim. Ele rebaixou um pouco no valor inicial, que é para desestimular a aposentadoria precoce, mas que hoje já não é mais tão precoce, porque está chegando aos 65, 62 anos. Está entendendo? Porque antigamente, Messias, tinha gente que se aposentava com 48 anos. 48 anos estava aposentado. Olha, eu tenho pessoas na minha família que passaram mais tempo aposentados do que trabalhando. Isso não pode existir. Não existe lógica no mundo, não tem calculatória no mundo que fez. O cara ficar 50 anos aposentado, ele só trabalhou 30. Não tem essa lei, isso não bate. É claro que as pessoas dizem, mas eu não trabalho, previdência é matemática. O Estado não pode ficar arcando com você durante 50 anos e só produzir para ele durante 30. Não tem como estar no mundo. Vamos só desmistificar uma coisa. Eu acho que isso é fundamental. A gente sempre que eu tenho oportunidade eu falo disso. A previdência, ela é do trabalhador mantida por ele. É claro. Essa é a regra básica. Claro. Por isso que eu sempre convoco as pessoas a não serem coniventes com essa história de fraude na previdência. Na hora que você vê o vizinho tendo uma aposentadoria que ele não tem direito, foi fraudada, ele está tirando de você. É um direito do trabalhador. Então, não é gerar dinheiro para pagar a previdência
né, numa máquina de fazer dinheiro. Não é assim que funciona. Bondade não existe. A regra é arrecadar para pagar a quem está trabalhando. Quem está trabalhando hoje é quem banca e quem está saindo. É um pacto geracional. É quem banca e quem está saindo. É uma pirâmide. Quem entra hoje é quem banca e quem sai. O que é que está acontecendo no Brasil? Essa pirâmide inverteu. A base está maior do que a parte de cima. O certo era ela ser assim, uma base bem larga e a parte de cima bem alta. Ela virou. Ela está com a base bem estreita, que é pouca gente pagando. E é muita muita gente informalidade, é muita caridade, é muito auxílio emergencial em lá das contas, que as pessoas se viciam e não querem trabalhar formalmente. Isso é uma realidade que nós sabemos que é verdadeira, extremamente verdadeira. E a ponta de lá, o pessoal que se aposentando, vivendo mais. Então a pirâmide está invertida. Então é só você imaginar o seguinte, essa pirâmide vai ter um momento que ela vai cair, ela não vai se sustentar. Não tem pirâmide nenhuma que se sustente com a base mais estreita do que a parte de cima. Ela não vai se sustentar e vai cair. A Previdência brasileira é isso aí. O que é que você pensa da nossa Previdência? Vai ter outra reforma para tentar buscar esse equilíbrio? Porque nós estamos vendo hoje uma outra realidade, né? Aliás, o agravamento dessa realidade, que é o crescimento da informalidade, da consequência do próprio desenvolvimento tecnológico, as empresas contratando menos pessoas. Então, você vai ter talvez uma progressão grande. Você acha que ela pode chegar à falência? Eu costumo dizer, meus amigos, nós estamos vivendo no Brasil no momento que é a mistura da era da incerteza com 1964 de George Orwell. George Orwell, policiamento, punição de imprensa, não se poder falar, não se poder fazer nada. E era da incerteza que não se sabe o que vem por aí. Eu vi outro ministro da Previdência cogitando que ele quer acabar com essa reforma para voltar para o anterior. É o caos. É o caos, é demagogia, é falso, não dá certo, é mentiroso, é politiqueiro, é uma aberração alguém cogitar vir. Por pior que seja essa reforma, atuarialmente ela melhorou a Previdência. Pelo menos segurou um pouco. Não conseguiu o objetivo, que era de criar... Porque, você quer ver, sabe qual é o pior inimigo da Previdência? É a informalidade. O pior inimigo da Previdência é a assistência. Porque quanto mais você dá assistência, mais você tira o cara do mercado. Vou dar um exemplo para vocês, não são poucas as pessoas que não querem um emprego de carteira assinada para ganhar salário mínimo, para não perder os R$600 do auxílio. Nunca eu duvido que tem alguém que esteja me ouvindo que não conheça um caso. Muita gente. Eu não assino carteira para não perder os 600. Eu conheço um caminhão. Imprevidente, irresponsável, está me entendendo? Preguiçoso. Isso é uma realidade assustadora. E nós estamos vivendo isso. Uma dependência estatal enorme e agora está aumentando, a promessa é que aumente. Não estou querendo falar politicamente, mas é o que eu estou ouvindo na televisão, todo dia que isso vai aumentar, isso vai ser garantido cada vez mais gratuidade e assistência para essas pessoas. Isso acaba com a Previdência. E se acabar com a reforma que está aí e voltar à anterior, você perguntou que eu vislumbro no futuro. Simples. Uma Previdência mínima que nem o salário mínimo ela possa pagar. Se continuar como está hoje a Previdência, e se, como dizem que daqui a um ano vão fazer uma proposta para fazer uma era condicional, voltando a tudo como era antes, pode ter certeza de uma coisa. Eu diria que no máximo em 20 ou 30 anos, não sei se estarei aqui, os que estejam, nós vamos ter uma previdência mínima, que nem o salário mínimo ela vai estar conseguindo pagar. Vai virar um auxílio mesmo. Quer dizer, é um absurdo, né? Agora, tem uma avaliação. Isso é verdade. E o que você falou, nós temos, acho que todo mundo deve saber um caso, pelo menos, né? De alguém que não quer que a sua carteira seja anotada, seja assinada, para não perder o auxílio. E aí, tem muitos empresários, ou muitas pessoas, que mergulham nesse favorzinho. Claro. Né? Não assina a carteira, se exime das obrigações patronais, paga o salário e acabou. Mas cria um passivo para o futuro, para os dois. Vou dar um exemplo mais simples. Né? Conheço pessoas que têm empregada doméstica, que recebem auxílio emergencial, que a empregada diz, não assine minha carteira não, eu não quero perder o auxílio, porque perde aqui na carteira. A patroa é conivente. Ela está cometendo crime, ela está cometendo fraude. É fraude que ela está fazendo. Os dois. Né? É crime, os dois. E a patroa também. A patroa está omitindo uma situação de direito, que ela é uma empregada, deveria estar de carteira assinada contribuinte, e acobertando para ela receber o auxílio. E participando dessa farsa. Você está entendendo? E a patroa está esquecendo que com isso ela está prejudicando a família dela, porque vai faltar dinheiro para aposentar a família dela no futuro. E essa pessoa vai ficar, desculpe o termo que não é ofensivo, mas é realista, encostada, sem necessidade, porque ela tem o trabalho doméstico dela. Você está entendendo? E essa patroa sendo conivente com isso. Só para citar um exemplo. Você chega no interior, você vê isso na roça. Você vem, por quê? Para a patroa está sendo cômoda. Eu não estou pagando previdência, eu não estou depositando FGTS. Ela acha que isso é bom.
talvez, do ponto de vista econômico imediatista, seja bom, mas é um absurdo a pessoa pensar dessa forma. E lembrando que, se houvesse uma fiscalização séria, ele ia responder por essa fraude. Ela está ajudando a empregada a cometer uma fraude e sendo cúmplice dela. Vanderlene, em caso de insalubridade, as prefeituras não dão o documento, o funcionário só com o contra-cheque, informando que tem insalubridade, serve para aposentadoria, no caso de servidor público? Servidor público e insalubridade não acrescenta nada. Não existe aposentadoria especial para servidor público. Aposentadoria servidor público é aposentadoria normal, que todos têm direito, ou regra de transição, ou idade, 62, 65, e os 15 de contribuição. Ganhar ou não ganhar insalubridade. É bom lembrar. Agora, você tem que ver também, viu, o caso de servidores, ou de prefeituras, por exemplo, que não tem regime próprio. Mas mesmo ela que vão para o INSS. Mas não dá aposentadoria especial para servidor público. É bom lembrar separar duas coisas. Não é o regime previdenciário. Mesmo que ela trabalhe, por exemplo, na área da saúde, com situação insalubre. Não é, na prefeitura. Nós temos que lembrar uma coisa. Uma coisa é o regime de trabalho, outra coisa é o regime previdenciário. O fato deles contribuírem para a Previdência nas prefeituras não os torna seletistas. Eles continuam sendo servidores públicos e estatutários. Público, porque trabalha para o Estado, e estatutário, porque também está vinculado ao Estado. É bom lembrar isso. Então, a regra para esses segurados da Prefeitura é a mesma do segurado da Previdência, no regime previdenciário, mas não entra aposentadoria especial. Porque a nova regra da Constituição diz que não prevê, exceto os casos previstos na própria emenda, que é o caso de Mérito e outros mais, que é a redução do tempo, que também vale para a CLT. Essas regras sim. Mas porque eu recebo insalubridade, eu vou ter tempo especial, vou converter, não atinge o serviço público. Só tem, então, médico? Médicos, alguns profissionais de saúde. Enfermeiro não tem? Depende. Se trabalhar com doenças, materiais infectos, contagiosos, tem as regras específicas para isso aí. Técnico, depende do ambiente de trabalho. Depende do ambiente, mas eu quero dizer aqui... Mas a regra do médico é a mesma. Mas eu quero dizer aqui é que a Prefeitura não dá esse documento. Não, o que ela quer dizer é que esse documento seria o PPP. As prefeituras, como toda empresa, órgão público, qualquer outro, tem que dar o PPP. PPP é universal. Nossa próxima conversa detalharemos isso. Mas ele está, por enquanto, está se tornando obrigatório das empresas, mas é um documento que é universal. Mas também é o fato dela ter PPP mudaria pouco. Porque ela não vai ter enquadramento especial mesmo, não acrescentaria nada no direito dela. Mas a gente vai falar a próxima vez sobre PPP, viu? Que é um assunto realmente polêmico. Tem a pergunta do ouvinte aqui. Ele tem 70 anos... Pai, que vai fazer 70, se aposentou com 44 anos pela Petrobras. Diz que hoje quer saber se tem direito à revisão da sua aposentadoria por essa novidade aí, que é a revisão da vida toda. E ele reclama também que todo mês agora, já desde uns 3 anos, que vem sendo descontado do seu plano complementar. Mas aí deram golpe na Petrobras, né? E quem está pagando é o trabalhador. É uma pergunta boa para fazer a Guido Mantega, né? Foi na gestão dele que ele sofreu esse golpe. Aí o plano complementar, eles resolvem lá com o Guido Mantega. E realmente eu conheço gente que está devendo no salário pelo que é descontado desse plano, dessa dívida da Previdência Complementar. É um absurdo, é uma monstruosidade. E com relação a ele, 44 anos se aposentou, é o caso que eu citei. 44 anos se aposentou. Ele não teria nem 25 anos de contribuição. Vou lembrar isso. Tem 70, né? Já tem 54, já vai fazer 26 de aposentado. 24 trabalhadores de aposentado. Não tem direito à revisão, porque já tem mais de 10 anos de aposentado. Aí ele não tem mais direito a nenhum tipo de revisão junto à Previdência. Então está respondida aí. Tem uma pergunta aqui que é muito curiosa. Mas já tem de falar, anotei aqui, tá? Me aposentei, continuo trabalhando. Né? Já faço isso há mais de 10 anos. Eu estou recolhendo para a Previdência, pelo novo trabalho. Eu posso pedir que a minha aposentadoria seja recalculada? É a história da desaposentação. Não tem o que falar. E uma coisa que é bom ficar bem claro. É uma ideia que cresceu muito no país, né? Ela cresceu, mas não tinha nenhum respaldo constitucional. Nesse ponto o STF agiu corretíssimo, era uma utopia. É uma coisa surreal. Não existe lugar nenhum do mundo. Nós temos a jabuticaba, só nós temos. Veja bem, eu me aposento porque eu quero. Opção minha. Daqui a alguns anos eu digo, eu quero me aposentar mais não, porque eu ganhei mais dinheiro, me desaposenta aí para aposentar de novo. Vai chegar lá na frente. Não existe em nenhum lugar do mundo. O que é que os estados, os países sérios fazem, por exemplo? Qualquer lugar que você chegar. Você se aposentou. Você voltou a trabalhar, sabe o que é que ele faz de imediato? Suspende sua aposentadoria. Você não vai receber a aposentadoria junto com o trabalho.
vai continuar trabalhando, já que você quer trabalhar. Quando você sair do trabalho, agora eu recalculo sua aposentadoria e pago de novo. Aí estaria bom. Mas aqui não. O cara se aposenta, vai trabalhar, ganha os dois e ainda quer ver a aposentadoria depois de sair do trabalho. Não existe. A coisa que é bom ficar clara para as pessoas é que ninguém contribui para a Previdência para se aposentar. Vamos acabar com isso. Nosso regime é de partição simples. Nós contribuímos para a Previdência para custear os benefícios da Previdência. Sempre cito nas minhas entrevistas um exemplo. E aquele senhorzinho que trabalhou, pagou durante 33 anos de Previdência, morreu e não se aposentou. Pode falar o dinheiro dele que ele pagou. Ele pagou 33 anos. Senão, ele não tem pensão. Porque não tinha ninguém para ficar com a pensão. Ah, o dinheiro dele foi para o Estado. Não vai para o Estado. Ele vai servir para custear LOAS, ele vai servir para custear aposentadoria precoce, ele vai para custear pensões que são pagas indefinidamente. Então essa é a forma. Então, quando você se aposenta, que paga a Previdência depois de aposentado quando está trabalhando, é porque tem que pagar mesmo. A Constituição diz, todo aquele que exercer a atividade de empregado formal tem que recolher para a Previdência. Ponto. Ela não diz que é para se aposentar. Então, a pessoa se aposenta, continua trabalhando, continua recolhendo para custear o sistema, que ele é de partição simples. E é isso que salva o sistema, que é aquilo que eu falei do pacto intergeracional e a base da pirâmide tem que ir lá de ser. É isso que salva o sistema, porque senão vai faltar dinheiro até para a aposentadoria que ele recebe. E não tem que revisar a aposentadoria nenhuma que a Constituição não tem. Que é mais ou menos o seguinte, que recolhe hoje paga a aposentadoria de quem saiu. Com certeza. E os próximos trabalhadores é que vão pagar a sua aposentadoria. É a melhor concepção de previdência do mundo, mas como no Brasil tudo funciona errado. Tem um caso curioso, na Itália, se não me falha a memória, ou pode ter sido até uma informação equivocada, mas me passaram isso, que o trabalhador lá se aposentando, ele só pode voltar a trabalhar para ter direito, tipo assim, um novo salário, um novo rendimento, 10 anos depois. Ele tem que cumprir uma espécie de estágio. Eu sei de alguns países que, ao você se aposentar e querer, você não continua trabalhando. Aquele vínculo seu tem que cessar, seja onde for. Mas se porventura, depois de um ano, que é um prazo mínimo, você conseguir um outro emprego, você vai para aquele outro emprego. Mas sua aposentadoria é interrompida. Você interrompe a aposentadoria, vai trabalhar recebendo seu salário. Lá na frente, quando você termina de pagar esse salário, pede ao governo: recalcule minha aposentadoria que eu quero voltar. Ele recalcula e paga. Para mim, esse é o modelo mais perfeito que nós temos. Porque também tem um detalhe, né? Lá ninguém se aposenta com 50, 60 anos. A idade média da aposentadoria é bem maior do que a nossa. Ninguém se aposenta com 44 anos. E por aí vai, né? Vai ter mais perguntas aqui. Antes de eu saudar aqui nossos apoiadores, né? A Renovel. Vá lá, faça o seu test drive e você vai se apaixonar. Conforto, é um Renault, né? Conforto, segurança, dirigibilidade e muita economia. Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600. Alô, Chico, alô, Tonho. Obrigado aí pela audiência. Pop lá no centro de Aracaju, centenas de itens aí, milhares de itens para mudar a sua casa neste novo ano. Pop lá. Aracaju Card, quem não fez aí no seu cartão Mais Aracaju, galera do busão do seu aplicativo, no aplicativo aracajucard.com.br, você resolve o seu problema, tá bom? Eletrônica Nacional, tudo que você pensar em tecnologia, informática, em equipamentos de som, imagem, Eletrônica Nacional, Rua Carlos Correia. E a OSAF, né? Todo mundo fazendo, eu também já tenho meu plano OSAF. Faça o seu, ligue para 3222-0005. 3222-0005, OSAF, orgulho de Sergipe. Meu querido Ederaldo, Joaquim, tenho um filho de 16 anos. Ele trabalha comigo. Devo assinar a carteira dele? Vai influenciar alguma coisa na sua aposentadoria? E qual o valor que eu devo contribuir? Pacote completo, né? Pacote completo. Foi bom você falar em OSAF, porque eu tenho que lembrar de botar o meu carnê de débito automático. Eu sempre boto para o ano todo para facilitar. Eu já pago o meu, ninguém sabe. Bom, o caso dele é interessante. A Previdência prevê que a partir de 16 anos qualquer pessoa pode contribuir para a Previdência. Antigamente, as pessoas faziam o quê? Quem entrasse com 16 anos, quando fizesse 35 de contribuição, se aposentava. 51 anos ele estava aposentado. Agora não é bem assim. Ele começando a pagar com 16, só vai se aposentar com 65. E ter no mínimo 15 anos, porque vai dar muito mais. Mas é vantagem pagar logo a Previdência? Claro que sim. Ele tem um garoto de 16 anos, trabalha com o pai, assina a carteira dele, paga a previdência dele. Afinal, não existe só aposentadoria por tempo de contribuição, pode ter um auxílio-doença, pode ter uma morte precoce, porque quem vive morre. A gente parar de pedir de bobagem, pensar em morrer, porque se morre também. Tem que se prevenir para a morte também, para deixar a família com a mão na frente do trabalho. Então é sempre bom o senhor pagar. Começa leve, ele tem 16 anos,
o que tiver nas suas condições, porque lá na frente a aposentadoria vai ser calculada em cima de tudo que ele recebeu. Eu não diria nunca que eu aconselho o senhor começar pagando em cima de 5, 6 mil reais. É muito alto. Se puder, ótimo. Quanto mais puder, melhor. Mas vem aí uma faixa, um salário mínimo, 2 salários mínimos, paga direitinho, deixa ele recebendo. É sempre bom. E o interessante nessa faixa de idade, que eu sugiro sempre às pessoas quando me pedem consultoria nessa área, não invistam mais. A previdência pública, ela não é mais tão atraente como era, porque você não se aposenta muito cedo. Diversifique esse investimento. Pague um salário mínimo para ele na carteira assinada, mas faça uma previdência privada. Uma boa previdência privada, um pecúlio privado. É esse estudo que as pessoas têm que fazer. Buscar bons profissionais que possam lhe assessorar nesse sentido. Não só estou vendendo meu peixe porque eu faço esse trabalho. Mas é isso que eu digo nas minhas consultorias. Diversifique. Esse cara, vamos supor que tem um filho, pelo jeito é empresário, esse trabalha para ele. Vou assinar a carteira dele com um salário mínimo, vou pegar uma previdência privada tal, vou pagar uma previdência privada para ele tirar com 50, 55 anos, esse pecúliozinho dele, blá blá blá. Diversifica, fazer um seguro de vida, que é sempre um bom investimento. O americano faz seguro de vida com 18 anos de idade. O brasileiro é que acha que não morre e nunca faz seguro de vida. Então tem bons investimentos, porque a previdência pública não é mais tão atraente. Estou sendo bem honesto. Pagar INSS não é mais tão atraente. Pagar porque você vai se aposentar só com 65 anos. E você tem planos de capitalização privada que lhe devolvem um bom valor antes disso. Isso é a realidade que você tem. E a Previdência agradece. É curioso. A Previdência não quer ninguém pagando para ela 60 anos. Não é tão bom não para ela, não. Se você optar por pagar um valor menor de Previdência, sua aposentadoria vai ser menor, e fazer uma Previdência privada que possa lhe amparar e segurar um pecúlio, que é o melhor sistema de Previdência privada, a Previdência agradece isso também e você vai ser mais vantajoso sobre isso. É muito bom esse pai que está preocupado com o filho e todos os outros, procurar uma pessoa, pode ser eu, qualquer outro, que entenda do ramo, para entender como eu diversifico esse investimento. Eu tenho 3 mil para investir em Previdência por mês. Como é que eu faço esses 3 mil? Como é que eu gasto esses 3 mil? Como é que você me sugere? Bora ver uma Previdência em tal banco, Banco do Brasil, Banco Só, Caixa Econômica, bora ver o investimento em INSS, bora investir R$500 no INSS, 1.500 no plano de Previdência, ver o melhor plano de Previdência que lhe agrada dentro de sua faixa etária. Então são essas coisas que a gente tem que pensar. A Previdência tem que ser pensada como todo e como um investimento. Porque a velhice é um investimento e ela chega, viu, vizinha? E ela é implacável. Deus queira. É o planejamento, né? É o que mais falta nesse país e as pessoas não levam a sério. Eu tiro pela quantidade de clientes que eu tenho. Pessoas com potencial econômico enorme, mas está aí perdido. Quando chega na velhice é que resolve me procurar. O que é que eu posso fazer para pagar meu INSS atrasado, coisa e tal, blá, blá, blá. Onde poderia ter construído uma grande carteira, vamos dizer assim, de investimento para a sua velhice ter um bom passo. Trabalhador rural, o que é que mudou da regra, que muda da regra para o trabalhador rural. Eu tenho estabelecido algumas discussões sobre essa questão. É muita gente na roça que quer dar o dia de serviço, né? Não quer vínculo. Dá o dia, o jeito bem popularesco de se tratar a questão. Porque ele trabalha para 1, para 2, para 3, vendendo o seu dia de serviço. E não quer muitas vezes vínculo, né? Para não perder o auxílio, o risco de perder o auxílio, não quer vínculo. O patrão, por sua vez, muitos inclusive acham que estão ganhando com isso e não assinam. Vai ter problema para a aposentadoria o trabalhador rural? Vai. Esse é o grande problema que o Deral está chamando a atenção. Mas há outra questão também que alguns empregadores reclamam, de que o recolhimento é muito alto para o trabalhador rural. Há uma diferença do trabalhador urbano, do simples para o trabalhador rural. Olha, o trabalhador rural ele contribui com 2% sobre a produção dele anual. Segurado especial. É mínimo, é irrisório. Não chega a R$300. É papo. Não é muito não. É que todo mundo quer contribuir. A turma só quer benesse. Eu também não contribuiria não, porque continua tendo a autodeclaração, continua tendo documentos que são fáceis de conseguir. A idade do rural não muda nunca, é 55 anos a mulher, 60 anos o homem, comprovando 15 anos de atividade rural, tá entendendo? Então a regrinha continua a mesma. A mesma regra, os patrões, os trabalhadores rurais, a maioria não quer assinar carteira. Não é só porque não querem contribuir, é porque não querem, a maioria deles se cadastra e recebe benefício assistencial. A regra é essa. Você chega no interior, não consegue ninguém para fazer roça, porque eles não querem. Se você gosta na carteira, ele pula fora, porque ele tem o assistencial. Lembre que os 600 ninguém quer perder. Ninguém quer perder, só é passar na lotérica que você vê os trabalhadores rurais todos na fila da lotérica, na Caixa Econômica, para receber assistencial. Essa é a regra número 1. E o recolhimento, para mim, é falácia. É baixíssimo o recolhimento do trabalhador rural, todo mundo poderia contribuir. É a contribuição que abrange toda a família do segurado especial.
torna seguro, na hora de se aposentar não está mendigando declaração, nem correndo documento, que já está no cadastro da Previdência, tudo certo. Quem bem pensar, faz o seu cadastramento de seguridade especial e seu recolhimentozinho normal. Então, assina como trabalhador rural, completou qual o tempo, a idade e 55 anos a mulher, com 15 anos de atividade rural, Tem 60 anos o homem, 15 de 15 anos de contribuição. atividade rural, né? De Não atividade contribuição, atividade rural. Ele tem que comprovar a atividade rural. Atividade de contribuição, né? Você tiver a carteira assinada como trabalhador. Mas pode ser também autodeclaração, documentos complementares, comprobatórios e por aí fora. Comprobatórios. Isso é fundamental. Agora, ele falou uma coisa muito séria. Tem casos em que você tem a família, né, constituída, o cidadão, mas muito caro, eles não têm um casamento formalizado. Os dois recebem o auxílio. Os dois recebem o auxílio, os dois trabalham, mas não querem carteira assinada. Isso é quanto é o celular? Vai ser um problema. Quanto é o celular mais barato? Não é nem de 600, 500? É. Com 500 conto você paga para a Previdência quase o dobro do que é necessário pagar de Previdência durante o ano para a família inteira. Deixa eu dizer mais alguma coisa? Não. Porque todo mundo em casa tem um celular. A mulher tem, o marido tem, o menino tem. Só é vender um dos 4 celulares que dá para pagar a Previdência. Me desculpem a franqueza, como eu disse. Você é meio cruel, mas não é cruel não, é realista mesmo. A prioridade tem que ser estabelecida. A vida funciona através de prioridades. Pois é, minha querida Pamela está acompanhando. E muita gente, né, nessa situação, viu? Não é pouca, não. E aí você cria uma situação curiosa. Que quando o patrão aperta, ele cai fora. E aí você tem aquela dificuldade hoje de mão de obra em campo. Né? Se você vai ficar só aqui o nosso Instagram, @jornalista Messias Carvalho, você pode também mandar a sua pergunta, pode interagir, pode participar, ou se não tiver, tipo assim, não materializei ainda a minha pergunta, eu estou na dúvida do que perguntar, pode mandar depois. Meu WhatsApp 981316271, né? Abraçando aqui a Tainara, também acompanhando aqui o nosso programa. Agora tem um detalhe com relação ao trabalhador rural que a gente tem que esclarecer, né? Ele não tem direito a PIS. Se for carteira assinada, tem. Quando ele assina a carteira, ele tem os mesmos direitos que o urbano, né? GTS, PIS, tudo igual. Não há mais diferenciação no contrato de empregado do urbano para o rural. É a mesma regra. A mesma regra? Mesma coisa. Então, tá valendo aí alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para cá. Eu acho que a gente falou bastante hoje sobre essa mexida, viu? 100 anos hoje, você somando... 100 pontos. 100 pontos. Essa é a mesma coisa. 100 anos sim, se você somar a idade e contribuição. Dá 100 pontos. Cada ponto é um ano. Cada ponto é um ano. Metade de idade, metade de idade. Hoje para a mulher, 105, aliás, 90 para a mulher, hoje. Para o homem vai chegar a 105, isso, né, de contribuição. E a mulher vai chegar a 100. E a mulher vai chegar a 100. O 88 a mulher, né, que é 30 mais 58, ou 63 o homem, 35 mais 63. Uma coisa bem curiosa, a gente colocar, eu fiz até essa pergunta, e o Hideraldo esclareceu com muita propriedade. Por que tantas regras? Porque você tem situações diferenciadas no trabalho. Mas essas regras de transição foram mais por pressão política mesmo. Bastaria ter um. Na realidade, no projeto inicial seria uma regra. Mas o que é que acontece? Aquelas negociadas, flexibilize aqui, flexibilize acolá, a briga que foi grande no serviço público, porque os servidores públicos têm um corporativismo maior para defender seus interesses. Na realidade, isso é resultante, é o máximo que o governo conseguiu para aprovar a reforma. Aí vem essas transições como paliativos, porque o Brasil é um país interessante. Se você chegar, você vai dar direito, vai me corrigir se estiver errado, o único país do mundo que tem expectativa de direito é o Brasil. O resto do mundo ou tem direito ou não tem direito. Mudou o direito, acabou, não tem mais aquele, vamos para o direito daqui para frente. Aqui não, tem a expectativa do direito, de quem está perto, eu tenho que ter cuidado. Não existe isso. Nós jabuticaba nossa. Então, diante disso, dessas expectativas, é que nós temos tantas regras de transição. Com muita... Eu rio para não chorar, é muito engraçado. Então, Hideraldo, mais uma vez, obrigado por você vir aqui. Esse podcast está gravado à sua disposição. Pode mandar para os amigos também. Pode capturar lá, pode baixar no nosso canal do YouTube, né? Você também no nosso Instagram, @jornalista Messias Carvalho. Pode mandar sua pergunta para o meu WhatsApp 981316271, 981316271.
71. Um grande abraço. Show, viu? Valeu, meu amigo. Rapaz, É bom que me anima, vou falar um pouquinho de previdência. Sim, esse é o programa. Bora fazer o seguinte, a gente de hoje a 15, de novo, né?